Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de links essencial para servidores. Na última aula, nós aprendemos sobre sistema de arquivos, unir discos e vamos entrar na próxima parte, que como vocês podem ter visto no título do último vídeo, é sobre processos. Queremos ver sobre processos, logs e monitoramento, que é uma parte muito importante para servidores e até mesmo para o seu Linux, caso você use em casa. Dessa vez eu vou trazer uma biblioteca nova. A nossa biblioteca se chama NGINX. Na verdade é um módulo, né? Esse módulo, ele faz parte é como se fosse um servidor web para rodar algumas páginas estáticas. Ou seja, é algo bem simples, apenas para gerar alguns logs para a gente conseguir monitorar. Então vamos para a nossa máquina. Vindo aqui, como sempre eu vou acessar pelo MOBA, que é um pouco mais fácil para gerir e fazer os comandos. A primeira coisa que a gente vai fazer é logar como sudo, para facilitar essa parte de instalação. Vamos instalar NGINX. Ele vai pedir para clicar sim para confirmar. Pronto, instalado. Vamos dar um clear. E o próximo passo é que eu vou mostrar alguns comandos para vocês. O primeiro comando, que no caso é o pacote que vamos utilizar, é para gerenciar os nossos serviços, ver status, reiniciar, parar esse serviço e restartar, caso dê algum erro. Geralmente o serviço pode dar algum erro que precisa apenas do restart dele, não de uma correção dentro dele. Então podemos dar o systemctl e tudo que vem depois dele é o que vai falar a respeito do nosso serviço. Por exemplo, podemos parar, ver os status dele primeiro. Vamos ver os status. Systemctl status, nginx. Como vocês podem ver, ele está ativo, rodando desde... Aí aqui está falando que é 4/2/2006, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Aqui a hora está um pouco diferente, depois eu vou mostrar como consertar essa hora, que eu creio que está pegando de outro país e dos próprios sistemas. Aqui está como carregado, aqui está onde está rodando o serviço, de onde vem. Como vocês podem ver, tem um padrão, né, que é userlib systemmd, no caso é onde fica a maior parte dos serviços. Podemos ver um pouco dos logs dele. Ele não mostra muito log por aqui, ele é apenas para mostrar o status. Aqui dá para ver o binário dele também e como ele está rodando. Podemos parar ele, que é o systemctl stop, e o nome do serviço. Vamos ver o status dele novamente. Como vocês podem ver, ele está inativo ou morto. Aqui já tem mais alguns logs que falou que parou, desativou ele. Podemos dar o start novamente. Vamos dar um clear aqui. Como vocês podem ver, está ativo novamente. Caso ele dê algum erro, você pode também dar o restart. É a mesma coisa do start, só que o restart ele meio que reinicializa todo o processo. O start apenas inicializa e geralmente ele é recomendado, mas geralmente você precisa de um restart para renovar esse serviço, digamos assim. Vamos dar um clear. E geralmente, alguns programas iniciam esse serviço já inativo. Como vocês podem ver, quando deu um status no NGINX, assim que eu instalei, ele já estava ativo e rodando. Mas alguns não são assim. Alguns você tem que criar o próprio serviço para rodar, ou seja, o próprio script de execução. E para habilitar ele, você vai colocar enable, vamos voltar aqui, enable NGINX. Ou seja, ele está sincronizando o status do serviço, tem um script aqui de instalação do serviço, e aqui ele executa para habilitar o serviço. E está funcionando normalmente. Eu vou tentar abrir uma página na web aqui para vocês conseguirem ver também rodando nesse momento. Certo, voltando aqui, como vocês devem lembrar, nós temos um IP na nossa máquina. Eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês. E podemos rodar, por exemplo, como eu estou conectado na minha máquina. Digamos que eu estou na mesma rede. Não importa se é físico ou AVM. Eu estou na mesma rede do meu notebook com a minha máquina.
Eu posso conectar via IP, digitar na barra de pesquisa do navegador e encontrar a página, porque esse, na verdade, o NGINX é um servidor web. Eu posso dar um if config, lembrando que tem que instalar o utilitário, e eu posso dar um if config para ver meu IP. Esse IP, no caso, é da placa de rede do meu próprio notebook, como é uma VMware, mas se tiver a máquina local, não vai mostrar isso. Ou seja, o nosso IP do nosso servidor é esse, que é 192.168.56.101. E voltando aqui, eu posso digitar esse mesmo IP e, como vocês podem ver, eu acessei a minha página NGINX, que no caso é a página inicial de introdução do próprio servidor. Eu posso vir aqui e digitar uma página que não existe. Não existe. Como vocês podem ver, o erro comum. Na web tem alguns códigos de erro. O erro 404 é para quando não encontra a página. Na verdade, o código 200 é quando encontra. Ou seja, aqui é 404, aqui já é 200. Tem outros códigos também para quem quer entrar mais em web, mas isso eu vou mostrar na parte de desenvolvimento, que na verdade é o próximo curso, após esse curso de Linux. Então, voltando aqui na nossa máquina. O que eu quero criar é um script que fica rodando intermitentemente para criar status para como posso dizer, para conseguirmos ver logs e entender como funciona o sistema. Para criar esse script, é claro que ainda não vou introduzir bem essa parte de scripts, mas eu quero mostrar um pouco como funciona essa parte de logs. E para isso, eu preciso criar um script para rodar. Eu vou dar nano para criar esse script. Você pode dar touch e tudo, mas o nano já vem editando o script. Vamos colocar. Já está no home, né? Então, pode ser aqui mesmo. Script teste serviço. .sh. SH é a tecnologia como se fosse o executável ou um .bat no Windows. Vamos dar um Enter. E eu vou colar aqui um script de teste. Eu vou colar aqui para vocês conseguirem ver. E eu vou explicar um pouco sobre ele. Aqui é apenas para vocês entenderem o que está rodando, é claro, na aula. Ele está abrindo um while, que no caso é um loop. O que é um loop? Na verdade é algo que fica rodando. Ele começa do começo, vai para o final, depois volta para o começo, vai para o final e assim vai. Ele está enquanto, que o while significa enquanto verdadeiro, ou seja, verdadeiro nunca vai deixar de ser verdadeiro, ou seja, é um loop infinito. Faça, e ele vai usar um utilitário do próprio Linux, que é o curl, que na verdade ele captura todo o conteúdo de uma página. E aqui eu não quero retornar esse conteúdo, ou seja, o traço O é de output, que é de saída, e eu não quero pegar nenhuma saída dessa página, que no caso é localhost, que é a página atual. Como eu estou rodando na própria máquina, ele vai reconhecer como localhost. Mas, caso eu fosse rodar na minha máquina Linux, na minha máquina Windows ou em rede, eu teria que pôr o IP aqui direto. Aqui ele está tentando acessar a página que existe, que é a página inicial. Aqui é uma página que não existe. Aqui ele vai esperar 1 segundo, porque também ficar infinitamente rodando sem esperar acaba sobrecarregando a máquina. E aqui ele vai parar. E esse E comercial é para ele rodar intermitentemente, independente de eu estar rodando o script. Porque tem alguns scripts que eu tenho que ficar rodando na minha máquina e ocupo o terminal. Eu não preciso disso. Então vamos dar um Ctrl O para salvar, vamos dar um Enter, Ctrl X para sair, vem aqui, vamos dar um SH para rodar. E pronto, está rodando o nosso script. Para a gente conseguir ver os processos que estão rodando na nossa máquina, conseguimos dar um PS aux. Esse PS aux vai mostrar todos os scripts que estão rodando, todos os processos. E como vocês podem ver, vamos localizar aqui nosso script. Como rodamos com o sudosu, creio que ele vai estar na root. Então vamos procurar aqui e está aqui, ó, script teste, rodando com o comando sh. Aqui dá para ver algumas informações. Vamos aqui para cima que vai ter o cabeçalho. Tem o user, que é o usuário.
PID, que no caso é o Process ID, que no caso é a identificação do processo. Aqui temos a CPU, que é o consumo da CPU. Temos a memória aqui também. Temos alguns termos. Temos start, que é a hora que ele iniciou, e o time, que é o tempo que ele está rodando, e o comando. Então, se descermos aqui, conseguimos ver que o ID dele é 6736. Eu vou anotar no canto aqui. ID 6736. Certo. Vamos dar um clear aqui. Podemos também usar o pipeline, que é algo que eu tinha explicado, que é, no caso, para concatenar comandos, e usar o tão conhecido das últimas aulas, o grep, para localizar o nosso script. Se não me engano, é script teste alguma coisa. Aqui ele já localizou. Como vocês podem ver, já tem o script aqui, com todas as informações dele, justamente do PX-AUX, que é para ver os processos. Como vocês podem ver, tem um outro também, não identificado, que no caso ele é do próprio grep, que aqui está até o comando. No caso, o que acontece com esse aqui? O grep, ele também é um processo, apesar de que ele é um processo que inicia e já encerra na hora que ele imprime. Então, sempre que você for dar um grep, pode ignorar essa parte aqui, que é comum, caso você for dar em um processo. Dando continuidade nos nossos comandos, podemos ver a porta que os nossos serviços estão rodando, nossos processos, e nada mais é o comando sslnpp. Creio que na aula de grep eu mostrei um pouco disso, que tinha esse comando, mas eu não expliquei exatamente. Aqui, no caso, mostra os nossos processos, como vocês podem ver. As portas também, aqui no caso é localmente, tem as portas. O 80 é a porta padrão de web, que no caso está rodando o NGINX. Aqui é o SSH, que roda na porta padrão 22. Tem o NGINX aqui também, que está no 0.0.0.0, que na verdade, quando ele roda no 0.0, é porque ele quer deixar público essa conexão, ou seja, qualquer máquina na rede consegue acessar esse pelo nosso IP. Então, basicamente é isso. Aqui tem mais algumas informações. Aqui está falando que está ouvindo, que é o listen. Podemos ver os próximos comandos também. Um outro comando interessante, que já é um dos essenciais. Na verdade, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, o top, que é para ver também os processos. Ele é em tempo real. Ele é interessante, mas tem um mais interessante ainda, com mais opções. Além de só ver, ele é até meio ruim para mexer e tal, não aceita clique. Vamos dar um primeiro aqui. O comando que eu quero mostrar é o kill, ou seja, de matar processos. Se a gente voltar no nosso PSAUX aqui do script, conseguimos ver que ele tem um número de processos, que é um 6736. Geralmente, pode ser que, ao vermos o log do script, o script pode estar dando erro e queremos solucionar isso. E a forma de solucionar é matando ele e iniciando novamente. Tem os comandos aqui que eu quero mostrar para vocês, que geralmente vamos dar um kill, traço, o nosso código para encerramento. Temos 3 códigos principais, mas também temos mais de 20 códigos de encerramento, mas eu quero mostrar 3 principais. Quando rodamos um comando e damos, por exemplo, eu estou dando Ctrl C aqui, Ctrl C para cancelar a operação. Quando damos Ctrl C, estamos tentando encerrar um processo. Ou seja, como aquele script que eu tinha falado, que tinha um e-comercial para rodar, independente de eu estar no terminal rodando ele, se ele não tivesse e-comercial, daríamos para encerrar com Ctrl C. Ou qualquer outra coisa. Por exemplo, se você estiver já desenvolvendo em Node ou qualquer linguagem, creio que você consegue dar o Ctrl C. Ou tem algum botão na sua IDE de encerramento. Por exemplo, um quadradinho e clica e dá um stop. Esse stop seria, por exemplo, como se fosse um Ctrl C. Esse Ctrl C ele é conhecido como ID. Deixa eu conferir aqui.
ele seria o ID 2, que é o signInt. Esse signInt é um pedido, se possível, ele encerrar. Claro que alguns scripts não encerram assim, com Ctrl+C ou com signInt, ou seja, ele pede, você consegue encerrar? Se não, o script ignora e continua rodando. Mas ele pode encerrar desde que termine o que ele esteja fazendo e encerre, por fim. Temos o signTerm, que no caso ele dá um tempo para o processo pensar e terminar suas operações, salvar os seus dados, para caso queira iniciar novamente. Ele é mais certo de encerrar, só que ele pode demorar muito tempo, porque o processo pode demorar muito tempo para salvar. E caso, numa emergência, você queira encerrar o seu processo, você pode dar o 9. Que o 9 é simplesmente o kill mesmo. É o sign kill, que ele mata o processo. Então, podemos dar o kill-9 e colocar o nosso processo ID, que no caso é o 6736. Se a gente der o grep novamente, vamos ver que não tem nada. Aqui vai ter só o processo do próprio grep. E se a gente tentar encerrar também, por curiosidade, vamos tentar o DS, não tem o processo, porque ele é instantâneo, ele inicia e já encerra, assim que imprime. Então, podemos reinicializar nosso script. Vamos vir aqui, não é aqui. Esse H aqui está rodando. Se eu der um grep aqui, você vai conseguir ver que está aqui novamente com um novo ID. Ele é um pouquinho alto, porque os menores números é para processos que já inicializam na hora do sistema iniciar. Há um módulo que eu quero ensinar, que eu quero mostrar, que é para monitoramento. Ele é muito interessante para caso você queira fazer um monitoramento rápido. Ele é altamente compatível com várias máquinas, não gasta muita memória, que é o HTOP. Para isso eu preciso instalar ele. Se eu tentar dar um HTOP. Ele já está instalado, mas digamos que você vai instalar. Creio que eu instalei em aulas mais antigas para eu monitorar. Vamos dar um apt install HTOP. Voltando aqui, damos o apt install HTOP. Vamos dar um clear e vamos dar o HTOP. O HTOP, ele é que nem um top, que nem os outros comandos. Há vários comandos, por exemplo, o uptime aqui, que é o tempo que essa máquina está rodando. Eu posso rodar o uptime sozinho. Aqui, ó, uptime. Peraí, de errado, uptime, que mostra aqui o tempo de rodar. Porém, com o HTOP, ele vem tudo num só. E ele é muito fácil de utilizar. Ele vem aqui a CPU, que no caso é o consumo, o tanto de tarefas, o tanto de threads, que é 40. Temos que ele está rodando, temos o tempo de carregamento, temos a memória, no caso tem aqui, a swap também. Temos o ID, podemos ordenar, como vocês podem ver, ele é interagível. Aqui tem a memória, podemos ver o tempo. O mais interessante de ver, caso você esteja rodando alguns scripts que rodam ao longo do dia, é ver esse tempo, porque alguns processos podem estar agarrados ou a máquina não aguenta e eles não terminam. E ordenar por tempo é super interessante para você conseguir encerrar esse serviço. Podemos ver o usuário que rodou, podemos ver várias informações, memória, CPU. Pelo usuário, vai ser mais fácil ordenar aqui, que a gente consegue ver o nosso script. Vamos ver, nosso script está aqui. Caso eu queira encerrar ele por aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, tem vários comandos, como F1, F2, F3, F4. É claro que, caso você, por exemplo, futuramente eu vou mostrar como rodar ou acessar o Linux via SSH no VS Code. É interessante para acessar, até para programar, mas o HTOP não funciona muito bem. Por quê? Alguns comandos como F2, F7, esses comandos, não funcionam no VS Code porque isso é atalho de outras coisas lá dentro. Mas aqui no MOBA é muito interessante porque não tem esses comandos, então você pode usar todos. E o 9, F9, é para vir aqui nos comandos de encerrar os serviços. Podemos dar o 9, que é o sign kill, o 15 aqui, que é o sign time, que eu expliquei, e o 2 aqui. Basta selecionar e dar o Enter, que ele encerra. Podemos dar o Ctrl+C para cancelar. Lembrando que o Ctrl+C é o kill-2, que ele já encerra. Só que ele dá tipo um Ctrl+C se quiser encerrar ou não.
Voltando aqui, já passamos por toda essa parte de reiniciar serviço, matar serviço, monitorar. Agora vamos ver o log. Para ver o log, vamos dar um jornal CTL. Ele é para ver na verdade, o log do processo, não é do serviço, é mais do processo. Na verdade é dos dois, né? De certo modo. Vamos lá, para sul. Na verdade não é esse, né? Vamos ver do NG para sul. Podemos ver que ele está rodando aqui, que ele tá algumas mensagens, né? Grande High Performance Web Server, que é um servidor web de ultra performance. Aqui deu quando eu desativei ele, quando eu parei, quando eu comecei. Aí assim foi. Isso é mais do serviço, na verdade. Eu tinha falado, mas é mais do serviço. Podemos ver o log do próprio nginx, no caso é var. Que nem eu tinha explicado na aula sobre as pastas. O var é onde armazena mais os dados, os logs, essas informações. Podemos dar var log. Vamos ver o que tem aqui. Tem várias coisas. Tem o nginx aqui. Nginx, ls. Ele tem o access log e o error log. No caso, vamos dar um catch no error log. Aqui ele tem quase erro nenhum. Vamos dar um access log. Acho que eu digitei errado. Aqui tem muita coisa, como vocês podem ver. Aqui tem algumas informações. Tem o get HTTP 1.1 com código 200, ou seja, acessou a página. E aqui a página é inexistente, que ele dá um 404, que no caso é página não encontrada. Podemos dar aqui na nossa página web. Nova página. Não vai dar not found, se eu vim aqui. Aqui, como vocês podem ver, a nova página que eu tentei acessar, ele deu 404 também. Eu ia compartilhar, mas de certa forma eu creio que não é muito necessário. Aqui tá como se fosse local, essa porta aqui. Aqui no caso é a porta que a porta não, o IP que eu acessei, que no caso é o IP da própria máquina. Tem outros comandos também, que no caso é o próprio tail, para ver enquanto ele é escrito. Então, tail, -f. Não dá. Esse log direto aqui. Como vocês podem ver, ele está rodando. Se eu tentar acessar uma outra página, que não existe, ele já vai aparecer aqui, como vocês podem ver, que é a nova página 1. E aqui vai, como posso dizer, vai trocando entre 200 e 404, porque é aquele script que está rodando para fazer testes, para conseguirmos ver as logs. Voltando aqui, vamos ver um pouco mais. Podemos ver uma coisa, como posso dizer? Podemos ver os logs sem travar o terminal, que aqui está só rodando, que é o less. Aqui já mostra essas logs e não fica, sabe, aquele monte de coisa e dá para ir seguindo. Vamos dar um quit aqui, que é só um Q. Vocês podem ver 2 pontos Q. Ele abre mais pelo Vim, ou seja, o Vim ele tem alguns comandos mais chatinhos para sair e escrever essas coisas. É como se fosse um Vim, né? O próximo comando que eu quero ensinar é um combo. Que no caso, como vocês podem ver, aqui tem várias colunas de data, de código, de erro, de qual página está rodando. Vamos dar um kit. Podemos dar um cat no access log. E podemos dar o comando awk. Creio que eu não expliquei para vocês, mas esse awk, ele basicamente, ele extrai apenas uma coluna. Ou seja, eu quero extrair, por exemplo, a coluna onde fica o código 200, 404, todos os outros códigos. Então, eu vou extrair. Você normalmente começa com print e coloca a coluna que você quer, que é a 9, por exemplo. Aqui ele vai extrair todos os comandos, como vocês podem ver. Tem um comando 200, 404 e tudo.
Vamos dar um clear. Vamos concatenar com pipeline novamente. Vamos ordenar, fazendo uma ordenação. Vamos pegar e deixar único esses códigos, ou seja, ele vai agrupar pela quantidade, pegando quais se repetem, por exemplo, 200 são todos os 200, e ele olha a quantidade. Esse C é para contar, por exemplo, e podemos ordenar pelo maior. Sorte em N. E no caso, você pode ver, por exemplo, quantos erros deu naquela hora. Por exemplo, contabilizado, né? Para ver se seu servidor está rodando de uma forma boa. E basicamente é isso, galera. Na próxima aula eu vou mostrar um utilitário ainda mais interessante, que no caso ele é a introdução, que no caso é o WebMin. Esse WebMin é a introdução para várias outras conexões, como o Samba, que eu expliquei, que é para acessar através do Windows os arquivos do Linux. Ele também gerencia SSH, usuário, acessos e ver os processos, que no caso é o extra que eu vou trazer para vocês e começar a introduzir um pouco mais sobre o WebMin. E vejo vocês na próxima aula.